Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 103 dos Fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar com André Alemão e analisar o Distritalão, o CP, a Liga 3 do Monca, a Segunda Liga do Farense e a Primeira Liga do Portimonense. Os fanáticos de hoje são o Armando Alves e o Carlos Encarnação. Hoje temos connosco o presidente da Sociedade Recreativa Almansilense, André Alemão, para falar do seu clube e sobre o Distritalão. Presidente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Presidente, na época passada foi quase obrigado a assumir a liderança do clube em momento conturbado. Era necessária a mudança? Honestamente, boa noite antes de mais. Honestamente, eu acho que a mudança não era necessária. Nós poderíamos ter mantido o elenco diretivo que se mantinha, mas a verdade é que as pessoas estavam cansadas e desgastadas com esta, com esta aventura que é trabalhar o futebol distrital, não é? E estes clubes com partes recursos. Fico feliz por ter assumido. Mexeu, é claro, que era a nível da minha vida profissional e pessoal, mas a verdade é que é um desafio e temos que viver para os desafios e estamos cá para os enfrentar. Muito bem. Qual foi o programa ou o plano que tentou ou tenta implementar para governar o clube? O mais importante aqui é que o nosso foco e o futuro tem que passar pela formação e pelos jovens. A nossa média de idades agora da nossa equipa sénior são, se não me engano, 23 anos. Nós estamos a reestruturar as camadas jovens do Almansilense que não existiam. Nós temos uma equipa de juvenis, creio, com 3 inscrições na época passada. Este ano já tivemos benjamins, no próximo ano contamos ter júniores também, e é isso que tem que ser o trabalho. Os clubes da nossa dimensão têm que perceber que não podem estar constantemente a alimentar-se de jogadores que não são da freguesia, não são do concelho. Porque o custo, ao final de uma época, de uma base de uma equipa não ser local, é demasiado cara. Vamos ser honestos. 80% dos clubes que militam no Distrital têm como objetivo a manutenção. Ano após ano estão identificados que são os 3, 4 candidatos à subida. Os restantes têm, com os recursos que têm, conseguir encher estádios, pagar as suas contas, e uma forma de o fazer, eu acredito que é através do nosso produto, do que temos na nossa região. Contando com as dispensas dos maiorzinhos, como é lógico, faz parte, não é? Mas trabalhando com a nossa massa e com a massa da terra, e é isso que vamos procurar. E foi também a parte da diversificação. Nós apostamos este ano, vamos começar agora o ciclismo. A partir de janeiro, a nossa equipa de ciclismo está aí na estrada, e já poderão ver nas ruas de Almancil, nas estradas de Almancil. E na próxima época queríamos lançar pelo menos mais uma a duas modalidades, incluindo a situação do futsal em Almancil. Muito bem. E no âmbito desportivo, apostou em Sam Mendes, depois em Ricardo Ferro e agora tem o David Jubilou. São treinadores a mais e jogadores a menos? Qual é a realidade desportiva do Almansilense? Para ser honesto, e eu digo isso com toda a coragem, os três são meus amigos. Sam Mendes, no ano passado, eu enderecei, quando nós ficamos proibidos de inscrever os jogadores, por causa das dívidas do Almansilense, nós tínhamos 14 jogadores disponíveis. E eu contactei 15 treinadores diferentes e ninguém aceitou o rap vir para o Almansilense porque não podia inscrever os jogadores. Não tínhamos júniores e só tínhamos 15 jogadores para acabar a época. O Sam Mendes, que é sócio do clube, ofereceu-se para vir treinar o clube. E eu acho que seria de uma tremenda ingratidão não ter sido o Sam Mendes a começar esta época desportiva. Infelizmente, perdeu um bocado o grupo. E a verdade seja dita, o Sam Mendes vem das camadas jovens e trabalhar com séniores nem sempre é igual a trabalhar com camadas jovens. Apesar disso, as duas vitórias que nós temos no campeonato este ano são do Sam Mendes. O nosso derby, na primeira volta com o Inter, e a vitória na jornada inaugural na Guia. É como pessoa, uma pessoa que eu quero que esteja perto do clube sempre, e já lhe enderecei o convite para voltar na próxima época noutras funções, ainda não definimos quais, ou ainda é durante esta época. Ricardo Ferro, um profissional fortíssimo. Posso dizer que estive com ele há meia hora atrás, estivemos numa situação de treino ligada à área da formação, mas que se calhar foi-lhe dado isto numa fase demasiado, prematura da sua carreira desportiva. Foi o seu primeiro desafio. Teve o azar das lesões, teve o azar dos castigos. Nós estamos a bater recordes de cartões vermelhos comparativamente com os outros este ano.
e acabou por sofrer pelos resultados. Porque pelo trabalho, o trabalho do Ricardo Ferro, excelente a nível de campo, capacidade de organização de jogo, excelente, foram os resultados, mas como nós sabemos, o futebol não é uma ciência exata e nem sempre ter o treinador com mais vocação e ter os melhores jogadores serve. Porque a nível do que são os nossos jogadores, e cuidado que nós construímos este plantel, posso dizer que 80% dos jogadores do plantel fui eu que escolhi, 1 a 1, fui bater a portas, jogadores que tinham desaparecido, os jogadores que eu identifiquei no Farense há 7, 8 anos atrás como possíveis promessas desapareceram, os jogadores que nos iniciados, nos juvenis do Olhanense eram estrelas em ascensão e desapareceram, e foi esses jovens que eu tentei ir recuperar, perceber o que é que tinha-se passado na sua transição de júniores para séniores, onde estavam e estavam dispostos outra vez a vir para o futebol. Eles aceitaram, eu acredito que isto é um grupo tremendo, eu posso lhe garantir, olha, só neste FES, agora em janeiro, nós já fomos abordados por 6 clubes diferentes na perspectiva de levar os nossos jovens. Eu pedi aos jogadores e pedi aos clubes que mantivessem o interesse deles, mas que guardassem isto até o final da época, porque este grupo deu muito trabalho a construir e eu acredito que este grupo nos vai, sem dúvida, a conseguir a manutenção no final da época. É esse o objetivo da época, Presidente? O objetivo da época tem que ser a manutenção, tem que ser a manutenção. Realisticamente, olhando para a tabela, nós vamos ter uma segunda fase do campeonato complicada, mas eu continuo a acreditar que metade dos nossos jogos estavam ao nosso alcance. Não é? Nós temos um empate no último minuto do tempo extra com 11 esperanças, nós temos golos sofridos de bola parada, acho que são 50% dos nossos golos sofridos em bola parada. Nós temos um conjunto de situações que vêm da inexperiência, não da falta de qualidade. Vem de um grupo muito jovem, não é? Eu posso lhe dizer que a minha dupla de centrais, um fez agora 21, o outro fez 20. É a minha dupla de centrais titular, não é? Os meus extremos, um fez 19, o outro tem 20, ainda nem sei se tem 20. Isto é a realidade com que eu quero trabalhar. E espero potenciar estes jovens para outros patamares. É o que eu digo, que o Almancelense seja só uma etapa na vida deles e uma etapa no seu crescimento enquanto jogadores e enquanto homens. Muito bem. Presidente, sobre o Distritalão, qual é a sua apreciação em termos competitivos e quais os clubes candidatos para si? Honestamente, olhando para o projeto, temos que olhar para o Loutano. E as pessoas têm que perceber o que é o projeto do Loutano. O Loutano, quando prepara o orçamento, prepara-o com vista a uma participação na Liga 3 ou no Campeonato Nacional de Séniores, nunca no Distrital. E é com essa base e com esse orçamento que ataca um Distrital. Comparar um conjunto de condições que o Loutano tem comparativamente aos outros clubes, acaba por ser uma utopia. Eu posso lhe dizer que do meu plantel, eu tenho 12 que trabalham na construção civil. 12 jogadores na construção civil. Eu posso lhe garantir que o Loutano neste momento não tem um jogador a trabalhar na construção civil. Até porque às vezes acompanho os treinos deles de manhã ali em Valdelobo, que é aqui perto da minha casa, e vou dar um saltinho, vou ali ver os treinos. Eles treinam de manhã. Eu não tenho uma hipótese de organizar um treino de manhã, apesar de ter um campo livre, porque os meus jogadores são os amadores e que têm os seus empregos durante o dia. O Loutano logo ali desfaz logo. O Quarteirense Sade entrou muito bem, fez ali um conjunto de contratações muito, muito interessantes, identificou alguns jovens, alguma qualidade, mas em última instância acaba também por ser castigado muito pelo seu estádio, e tenho tido discussões com a Câmara sobre a situação quer do estádio do Loutano, quer do estádio em Porteira, o estádio municipal de Porteira, sobre as condições em que jogam, o risco de lesões contínuo, a construção do plantel a nível do Porteirense, mas que o Porteirense tem qualidade e não existir no Loutano seria claramente o candidato aqui. Não é? No restante das equipas, há equipas sempre muito competitivas e duríssimas. O caso do Colatrense, não é? Nós já sabemos. O Silves, não é? Um histórico do futebol algarvio. O próprio Lusitano, sempre muito interessante. Nunca sabemos o que é que vai ser do Lusitano. Aparecem projetos novos ligados à SAD. Por isso, o Distrital tem qualidade, mas realmente há um desfazamento depois entre esses projetos e os projetos como o do Almancelense, o do próprio Internacional de Almancil, 11 Esperanças, quem diz o Quarteira, não é? Há aqui um conjunto de clubes que fazem isto no amadorismo puro que é no fundo o Distrital, não é? E que temos que admitir que é futebol amador. Exatamente. Presidente, prefere um campeonato seguido, como na época passada, ou dividido em 2 fases, como nesta época? Como é que prefere?
eu sou honesto e contra mim falo que um campeonato de seguida eu teria o último ou penúltimo lugar neste campeonato, mas eu prefiro o seguido, porque a verdade esportiva vem sempre ao de cima quando é feito de forma contínua. E se olharmos para a realidade e para o panorama do que pode acontecer a nível das descidas do Campeonato Nacional de Séniores, eu acho que seria muito mais interessante no próximo ano termos um distrital de 16 equipas, imagine-se, em que jogávamos 30 jogos, 2 voltas de 15, ou ainda no aspecto mais até económico, acabarmos com a segunda distrital, e eu já sugeri isto várias vezes, e fazermos realmente um grande distrital. Um distritalão como deve ser, jogado por zonas, não é? Barlavento, Sotavento, com o apuramento dos 3 ou 4 primeiros, aí sim para uma segunda fase, para uma fase campeão, não é? Porque termos 12 equipas e no final das 2 voltas, para ganharmos mais jogos, vamos partir isto ao meio, não é? Imagino o azar de um Moltano que faz um campeonato perfeito e depois na fase de subida escorrega. Mas, no entanto, a nível do que é a coerência e da verdade esportiva, foi sempre a melhor equipa. Da mesma forma, se calhar, neste momento, eu olho para o distrital, o Almancelense é a pior equipa a nível de resultados. E a justiça desportiva reflete-o. É o último lugar. Verdade seja dita que podemos entrar numa fase de descida e reverter esta situação. Para mim, nesta altura, convém, mas como adepto do futebol e como adepto da verdade esportiva, eu sou fã de um campeonato corrido e sem fases. Até porque eu tenho um exemplo, eu sou belga, acompanho o futebol belga e ano após ano nós vemos clubes como o Ghent ou o Antuérpia que fazem épocas espetaculares, chegam ali em cima e depois, quando vão jogar só a fase campeão, dos 6 primeiros da Liga Belga, acabam por não conseguir ser campeões. E é pena. Esvaziam. Em relação ao futebol distrital e na qualidade de presidente, que sugestões tem a propor à AFA para melhorar a competição e os clubes? O primeiro tem a ver realmente com os custos associados. Eu posso lhe dizer que nós temos um orçamento anual que ronda à volta dos 50 mil euros, dos quais cerca de 15 mil irão para a AFA. Está bem que a AFA que organiza os jogos. Esse dinheiro tem que se reverter em qualidade. Eu posso dizer um exemplo crasso que eu tenho. Um dos dirigentes do outro clube aqui da terra, do Inter, tem um comércio, tal como eu tenho uma empresa. E eu já tive um funcionário dele 3 vezes como árbitro auxiliar do meu jogo. Então, já nós temos este dinheiro investido na arbitragem, na qualificação do futebol, não há um olhar para o pormenor para algumas dessas questões. Não é? São questões pequenas, mas que depois, a nível de um meio muito pequeno, acabam por se notar. Podemos não ter um pressing da AFA, aqui ainda bastante dinheiro, sobre os municípios para o tratamento dos campos, a situação de quarteira, olé. A intervenção da AFA, a ausência de delegados, apesar do processo já ter sido criado, não é? A AFA tem que dar-nos resposta, da mesma forma quando nós vamos a um bom restaurante, pagamos bem, queremos ser muito melhor servidos do que quando vamos a uma tasca. Aqui tem que ser igual. Se 30% do meu orçamento anual é para a organização da competição na qual participo, eu espero que essa participação seja extrema. Eu não posso esperar 3 semanas por causa da inscrição de um jogador que esqueceram-se de mandar um e-mail. Eu não posso olhar para isso. E a qualificação tem sido feita, mas cada vez vejo menos os dirigentes da AFA, as pessoas que fazem parte da direção da AFA, presentes em jogos do distrital. Não os vejo. É verdade que eles deviam lá estar, porque a única forma de resolver um problema é primeiro admitir que ele existe e estar presente e apreciá-lo. Não é? Eu sou sincero, e cuidado, eu sou amigo pessoal do presidente da AFA, mas eu nunca ouvi num jogo do Almancelense. É verdade, tem uma agenda preenchida. Eu nunca vi nenhum vice-presidente presente num jogo do Almancelense, mas eu sei que provavelmente aparecerão naquela fase final, quando for a atribuição do primeiro lugar, por aí fora aparecerão. Mas a verdade é que, se nós vamos fazer a gestão de um campeonato desta envergadura, não é? De vez em quando convém aparecer, nem que seja 20 minutos durante um jogo. Vamos passar no jogo, ver o que é que se passa, vamos ver as condições. Eu não acredito que isso não vai pôr pressão extra sobre os árbitros, sobre os observadores, sobre quem quer que seja. Vai só mostrar que realmente estão presentes. E essa presença tem que se sentir não só na fatura mensal que recebemos, mas também numa presença física por parte dos dirigentes e técnicos desse organismo. Não é? Mas é uma opinião com outra baliza. Pelo menos para ouvir, não é? Pelo menos.
Armando, uma questão para o nosso convidado. Olha, antes de mais, saudar o André, elogiar a sua coragem ao assumir os comandos do Almansilense numa fase particularmente difícil. Como sabemos, o clube andou vários anos pelos nacionais em tempos muito recentes e ficou com alguns problemas ao nível do seu passivo que, naturalmente, têm condicionado o trabalho dos responsáveis, anteriormente o José Bota e agora também o André. E se ser dirigente já é um ato de coragem, ser dirigente nas condições em que o Almansilense se encontrava e em parte ainda se encontra, é um ato de redobrada coragem. Mas a minha questão vai mais no outro sentido, é que estamos perante um clube que, pela sua denominação Sociedade Recreativa Almansilense, nos transporta para a ideia de uma coletividade ao estilo tradicional, e de alguma forma isso acabou por ser abandonado nas últimas décadas. O clube perdeu parte da sua raiz social e creio que está a tentar recuperar, nomeadamente com uma sede, chamando as pessoas, criando atrativos para os sócios se aproximarem do clube, e saúdo também o André por isso, porque sem sócios, sem pessoas à volta do clube, não há clube. E o que eu gostaria era que o André me contasse um pouco do que tem sido feito nessa tentativa de enraizamento de novo do clube junto da sociedade de Almancil, e que projetos existem ou podem existir nesse domínio. Obrigado, antes de mais, pela questão que é muito pertinente. A questão recreativa tem que ser a fundamental, porque é assim, nem todos os jovens estão aptos para a prática do futebol, vamos ser honestos, e há uma responsabilidade civil por parte das coletividades que são financiadas pelas câmaras e pelas juntas de freguesia para com a sociedade civil. O nosso próximo passo é a criação de um grupo de teatro. Nós já começamos a fazer a angariação de uma professora ou de um professor de teatro, porque achamos que é uma das lacunas aqui para Almancil, sem dúvida, a questão cultural. A questão também ligada ao ciclismo, temos a questão do cicloturismo e do ciclismo recreativo para jovens em Almancil, até com percursos de gincana, já que temos criado dentro do estádio. E o próximo grande passo que nós queremos dar, e eu já o fiz em tempos passados noutros âmbitos, é a criação de uma revista do Almancilense, para dar toda a informação do clube às pessoas, para que as próprias pessoas possam contar histórias do passado de Almancil e do Almancilense e voltar a identificar-se. Se eu disser que a minha média de sócios num jogo são 17, eu estou a exagerar. Isto é o número de pessoas que vão ver o jogo do Almancilense. E eu acredito, por isso é que temos que apostar em pessoas da terra para jogar no clube. E eu acredito que as pessoas ainda vivem muito do resultado desportivo, não é? Eu vejo isso noutras variantes, quando os clubes ganham, toda a gente aparece. Mas é quando os clubes não ganham, é que nós precisamos que as pessoas apareçam. Okay? É quando as coisas não correm bem, que precisamos que as pessoas apareçam. E olha que eu, com o meu vice-presidente Francisco Alcaria, que anda nisto há muitos anos, veio da direção anterior, esteve em quarteira, batemos às capelinhas e as pessoas vêem-nos e já pensam, eles vêm-nos pedir dinheiro. E mais do que pedir dinheiro, às vezes venham-nos ajudar, venham-nos ajudar, venham vender bifanas para o bar do clube, já é uma ajuda, venham para a bilheteira, porque nós não temos que pagar um segurança para estar na bilheteira, não é? Comprem-nos um cascol, qualquer coisa. Isso será uma fase. A outra fase que passou pela sede como forma de parceria, que é uma estratégia de marketing que nós andamos aqui muito à procura, que é as parcerias. Nós não temos capacidade monetária e física para ter uma sede. Então nós procuramos um restaurante ao qual cedemos o nome Almancilense. Podem usar o nosso nome, em troca dê-nos um espaço, em troca deixem-nos fixar as nossas fotografias, as nossas taças. Dê um espaço para os nossos sócios. Foi feito. O próximo passo é a procura de um parceiro loja de roupa. Para quê? Onde nós possamos pôr os nossos cascóis, as nossas camisolas e dizer, se alguém do Almacilense quiser comprar, está ali numa loja de roupa. Há onde ir comprar. E através disso nós também queremos... estamos a pressionar aqui uma família de Almancil que tem um hostel fechado, onde nós queremos fazer o quê? Criar um espaço onde potenciais jogadores possam dormir e, ao mesmo tempo, uma residência para jovens em risco. Ou seja, que através do desporto ou até de uma atividade recreativa pudéssemos tirar da marginalidade. Há um espaço identificado em Almancil, pertence a uma família bem enraizada em Almancil, eles pediram-nos para apresentar o projeto.
Estamos a pedir assistência gratuita, hoje em dia não é fácil pedi-lo, mas estamos a fazer. Eu também já solicitei uma reunião na Segurança Social no âmbito de tentar tornar a Sociedade Recreativa Almansilense uma IPSS, uma Instituição Privada de Solidariedade Social, para que pudéssemos albergar um projeto de jovens em risco. Quando digo jovens em risco, não tem de ser jovens em risco do nosso concelho, pode ser de qualquer parte do país ou até de uma zona de possíveis refugiados. Porque ao fazer isso, integrá-los através do desporto, acredito que todo o processo de aculturação seja muito mais fácil de desenvolver. Muito bem. Encarnação, uma questão? Em primeiro lugar, boa noite ao André, boa noite também a todos vocês e a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Já percebi que, André, há uma reestruturação que está a ser feita e que está a tomar esse caminho. A pergunta lógica é, sendo o futebol, digamos que um motor dos clubes, tem no vosso horizonte prevista uma data ou que o Almansilense possa regressar de novo ao Campeonato de Portugal, onde já lá esteve e o bom nome deu quer à coletividade, quer também ao Almancil? Da forma mais honesta possível, é o que menos me preocupa. E eu sou sincero, mesmo uma descida à segunda distrital não me chocaria. Sabe porquê? Porque às vezes na vida nós temos de dar um passo atrás para dar dois à frente. Eu tenho visto muitos clubes, e acompanhei enquanto jogador ainda, clubes que tentaram dar muitos passos muito rápidos, e como foi o caso do Almansilense, o Almansilense está a pagar dívidas da época 2014. Da época 2014, estamos em 2023. Isso não pode voltar a acontecer. Ok? Nós temos que, e eu digo sempre, quando alguém vem aqui, um técnico, pedir mais um jogador, pedir mais uma carrinha, eu digo sempre, não me peçam para gastar dinheiro que eu não tenho. Eu não sou de grandes recursos, do meu dinheiro pessoal eu já gastei 28 mil euros no Almansilense. Eu digo gastei, não investi ou não emprestei, porque sei simplesmente não vou recuperar. E esse tipo de situações eu não desejo a futuros dirigentes. Ou seja, é vergonhoso jogar no segundo distrital? Não, não é. Eu gostaria de jogar na Liga 3, adoraria, eu adoro futebol, mas temos que ir com projetos e com estruturas. E tudo não se pode desfazer na equipa de futebol, porque senão a equipa de futebol tem maus resultados, todo o clube cai. O clube tem que ser superior à equipa de futebol. Não é? Tem que dar uma resposta à sociedade civil e uma resposta aos jovens de Almancil. Se isso funcionar e tivermos um projeto desportivo de futebol sénior de sucesso, melhor ainda. Não havendo, vamos trabalhar noutra área. Posso dizer que uma das minhas grandes apostas para a próxima época é pôr uma equipa de júniores no Campeonato Nacional. Porque jogando no Campeonato Nacional poderei ter mais visibilidade com o futebol. A primeira distrital, adoro, e quem me vê nos jogos sabe que eu vibro, não há unhas que sobem das minhas mãos, mas os projetos não podem nascer e morrer numa equipa de séniores que joga o futebol distrital. Não pode ser, porque senão são demasiado voláteis, são demasiado pequenos. E as pessoas depois desaparecem quando o projeto falha a nível desportivo. Presidente, antes de o libertarmos, vamos à jornada do Distritalão e ao seu jogo. 17ª jornada, quando faltam 5 jogos para terminar a primeira fase, mais uma grande jornada, a 17ª, com o Loutano a vencer o Lusitano por 5-0. O Adiastra venceu o Quarteirense por 1-0 e subiu para o 4º lugar. O Silves e os 11 Esperanças anularam-se. O Quarteira e o Lagoa empataram-se e o Guia e o Colaterense também se empataram. E no derby de Almancil, o Inter venceu o Almancilense por 2-0 e trocou de posição. Presidente, como viu este jogo? Antes de mais, fora desse jogo, todos os resultados perderam a nosso favor. Foi o que eu disse à equipa no final. Só nós é que falhamos. É que houve um conjunto de resultados de empate perfeitos para nós. Honestamente, o jogo teve duas partes totalmente distintas. Na primeira parte, o Inter, creio que não chegou a fazer um remate à nossa baliza. Não chegou a fazer um remate à nossa baliza. Tivemos bem, tivemos em cima, pressionamos. Na segunda parte, fomos abaixo. Tivemos aí a experiência de um treinador, o treinador e meu amigo, o Pitico, a trabalhar muito bem. O Pitico conseguiu corrigir taticamente a equipa do Inter e quando fizeram o primeiro golo já fez toda a diferença. Fomos atrás do resultado, sofremos o segundo, o que acontece no futebol, foi um autogolo. Mas como eu digo, no final do jogo, quando o resultado acontece, ganhou quem merecia. E eu tiro o chapéu ao trabalho técnico feito
por parte do Inter neste jogo, que realmente foi bom. Eu até acho que fiquei de lhe enviar o jogo, ainda não enviei, nós gravamos o jogo, porque taticamente, na primeira parte, eles foram surpreendidos, na segunda parte, eles conseguiram realmente encontrar as lacunas necessárias para conseguir entrar na nossa área e fazer o golo. E eu disse isso na primeira parte, quem fizesse o primeiro golo iria sempre ganhar aquele jogo, porque estava demasiado taco a taco. Temos mais, espero eu, pelo menos 2 jogos com o Inter, não é? Na fase de evitar a descida. Com pelo menos 2 jogos. E já disse aos jogadores que são mais... Isto é raro acontecer. Tem 180 minutos para se redimir, não é? Deste. E o orgulho, porque isto é engraçado, nós à segunda-feira treinamos um a seguir ao outro. Ou seja, o treino do Almancelense acaba às 9h30 e o treino do Inter começa às 9h30. No mesmo estádio, balneários frente a frente. Então ninguém quer perder este jogo, nem que seja para não ter que enfrentar os outros na segunda-feira a seguir. Mas como eu digo, faz parte, e o que eu disse aos jogadores no final do jogo é: isto é só futebol, o mundo não acabou, ok? Segunda-feira é dia e continuamos a trabalhar. Muito bem, Presidente, obrigado pela sua presença e disponibilidade, desejamos os maiores sucessos e vamos esperar por novas oportunidades. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite, Conceição. Muito bem, Encarnação, quando faltam 5 jogos para terminar, o que é que viste nesta jornada 17ª? Olha, acima de tudo vi a vitória, mais uma goleada do Lotan, dizer também que chegaram mais 3 reforços para a formação do Lotan, para atacar aquilo que é óbvio, que estava já dentro dos objetivos, que é a subida de divisão. Parece que numa fase inicial, como nós falamos, depois de não se ambientarem, não estarem ambientados a esta primeira estatal, o Lotan pegou, destaca, como costuma dizer, e ninguém já não os para. Aproveitou, talvez aqui um resultado surpreendente, na minha opinião, foi a vitória do Odiache sobre o Quarteirense, que terá de alguma forma também sentido aquela derrota do fim de semana passado frente ao Lotan, mas de resto volta-se ali na 6ª posição, ou seja, desde do Lagoa, que tem 20 pontos, que está na 9ª posição, até ao Colatrense, que tem 25, tem vindo a perder algum gás, se me permitem a expressão, nestas últimas jornadas, mas logicamente também são plantéis mais pequenos, plantéis onde uma ou outra lesão poderá de alguma forma complicar a vida aos treinadores, mas o certo é também salientar o regresso do Silves à 2ª posição, com os mesmos pontos que o Quarteirense, embora já a 10 pontos do Lotan, e realmente se havia dúvidas numa fase inicial deste Lotan, e volto a dizer, chegaram hoje ao Lolé mais 3 reforços para a formação de Ivo Soares, como tal, está mais que óbvio e mais que escrito nas estrelas, a não ser que haja para aí algo que dê a volta a estes acontecimentos, que o Lotan de certeza que irá subir ao Campeonato de Portugal. Depois, como o Armando também disse, e como nós falamos no último programa, basta ver agora aqui a luta acesa que está para o 2º lugar, que dá acesso à Taça Portugal. Para isso estão neste momento Silves e Quarteirense com 33 pontos, depois 11 Esperanças e Odiache com 26, portanto ainda há muita água para passar por debaixo da ponte, como se diz, mas penso que quem está destinado e quem está realmente com toda a bagagem e toda a força para subir divisão, que não haja dúvidas, penso que não haverá mais dúvidas, que é o Lotan, que para o ano irá regressar de novo ao Campeonato de Portugal. Armando, esta jornada 17ª. Olha, houve de facto aqui um resultado que me surpreendeu, o Odiache com o Quarteirense. O Odiache tem tido algumas intermitências e o Quarteirense tem estado melhor, mas a verdade é que o campo das Eiras em Odiache é sempre um campo difícil, público muito em cima, um ambiente muito particular, digamos, e o Quarteirense acabou por perder este jogo e por ficar a 10 pontos do Lotan, que consolidou a sua posição. No resto, creio que os resultados foram perfeitamente normais, aceitáveis. Estive a ver o Silves com o 11 Esperanças, onde foi o único jogo da jornada que não se marcaram golos, mas foi um jogo extremamente interessante, sobretudo na primeira parte, com ocasiões repartidas. Depois a segunda parte, menos interessante, menos dinâmica das duas equipas, mas de qualquer modo,
duas equipas que apontam para um lugar entre os 6 primeiros e acabou por ser uma boa tarde de futebol. Estamos na ponta final e eu creio que agora, e desde há umas jornadas a esta parte, a grande curiosidade reside em saber entre 11 Esperanças, Odiaches, Coatrense, Quarteira, Lusitano e Lagoa, destas 6 equipas, quais são as 3 que vão ficar no grupo de cima e portanto, será uma luta naturalmente intensa até à última jornada e é aí o grande centro de atenção, o grande centro de curiosidade do campeonato face à diferença que o Oltano já leva e que acredito conduzirá a equipa de Lolé de regresso aos campeonatos nacionais. Armando, no programa anterior falamos dos casos que aconteceram no jogo do Lusitano contra o Guia e já são conhecidas as decisões do Conselho de Disciplina, que vão no sentido de reduzir o impacto das ocorrências. Foi uma decisão salomónica? Olha, o que é que eu posso dizer sobre isso? Primeiro que tudo aquilo que eu vou dizer é numa perspectiva construtiva, portanto, no sentido de melhorarmos aquilo que me parece que não está bem. Seguramente que haverá sempre alguém que procurará interpretar uma frase ou alguma palavra ou alguma coisa que eu vá dizer num sentido destrutivo e eu parece-me a dizer que não é naturalmente essa a minha perspectiva, antes pelo contrário. Se não discutirmos as coisas, se não falarmos nelas, não ajudamos a que as coisas progridam, evoluam e de facto parece-me que há aqui algum contrassenso nos regulamentos da Associação de Futebol do Algarve que precisam de ser corrigidos. Não sou só eu, de resto, porque não há muito tempo tivemos aqui o presidente da Associação, Reinaldo Teixeira, e ele próprio, a propósito daquela punição no início da época, o Oltano, que depois foi corrigida, digamos assim, por não terem sido seguidos os procedimentos previstos nos regulamentos, o próprio presidente da Associação disse na altura que importava retificar, corrigir algumas coisas que não estavam bem nos regulamentos. Posto isto, qual é o cerne aqui da questão? E foi algo que eu praticamente todos os dias falo com pessoas ligadas ao mundo do futebol e ao mundo do futebol distrital, e depois, mal foram publicados os castigos relativos ao jogo Lusitano-Guia, digamos que a comunidade futebolística do Algarve abriu um pouco a boca de espanto, porque há uns tempos atrás, e falamos nisso aqui em vários programas, um jogador do Silves foi punido com 6 meses por ter empurrado um árbitro. E todos dissemos que estava muito bem, que a justiça desportiva tinha sido aplicada e que comportamentos daqueles tinham que ser erradicados. Pois bem, o que se passou agora em Vila Real de Santo António foi uma verdadeira selvageria, porque o próprio relatório do árbitro, que está aqui na nossa frente, relata várias situações que são inimagináveis no campo de futebol. Pisou um jogador adversário que estava caído no chão de forma violenta e intencional. Esta ação iniciou todo o conflito no final do jogo e todas as seguintes expulsões e atos condenáveis. Isto foi a descrição que o árbitro fez do comportamento de um jogador que foi expulso. E sabem qual foi o castigo? 2 jogos. Há aqui qualquer coisa que não bate certo, obviamente. Mas não bate certo, não porque os regulamentos tenham sido mal aplicados. Os regulamentos foram bem aplicados. É isto que está previsto no regulamento para ocorrências depois do término das partidas. Se fosse durante o jogo e se o jogo tivesse sido interrompido, as consequências seriam outras. Agora, para o final, ocorrências deste tipo, após o final da partida, de facto, os membros do Conselho de Disciplina aplicaram aquilo que está previsto nos regulamentos. Portanto, não estamos aqui a dizer que o regulamento foi mal aplicado. O que estamos a dizer é que não é admissível, aos nossos olhos, que um empurrão a um árbitro seja punido com 6 meses de suspensão, e nós entendemos que sim, que deve ser combatida a violência e que as penas devem ser pesadas para esse tipo de comportamentos, mas não se pode admitir que um jogador, diz o relatório, pisou um adversário que estava caído no chão de forma violenta e intencional e que esta ação iniciou todo o conflito no final do jogo, que seja punido com 2 jogos. Assim como há aqui outro jogador que também tem aqui
um registro pouco abonatório, estamos à procura dele, porque este jogo teve várias ocorrências. Um outro jogador que foi punido com 2 jogos de suspensão. Pontapeou um jogador adversário repetidas vezes, de pitão à frente, acertando-lhe com os pitões na perna. Isto não pode ser punido com 2 jogos. Pode ser punido porque o regulamento prevê e porque o Conselho de Disciplina aplica o regulamento. O que não pode acontecer, e tem que ser revisto, é o regulamento que não pode permitir que um jogador que tenha este comportamento seja punido com 2 jogos. Não sei se me estou a fazer explicar bem. Assim como há aqui outro jogador, eu não estou a citar os nomes dos jogadores porque, para mim, sinceramente, não importa nem os nomes dos jogadores, nem os clubes. Importa é as ações e aquilo que diz o regulamento e as punições. Nós fomos ver um jogo que foi uma batalha campal. O próprio treinador do Lusitano de Vila Já Santo António, que aqui esteve, o Rui Caldeira, admitiu ocorrências gravíssimas no final do jogo. E depois vamos olhar para os castigos e é uma mão cheia de nada, porque os castigos mais elevados são de 2 jogos de suspensão. E são 2 jogos de suspensão porque o regulamento, para acontecimentos no final da partida, prevê este tipo de castigos. E eu volto a repetir, numa perspectiva construtiva, importa retificar o regulamento para que estas situações sejam devidamente punidas, não com 2 jogos, mas com penas seguramente pesadíssimas. Mas dizia eu que há aqui um outro jogador, vamos ver onde é que ele aqui está, deu socos a vários jogadores na cara e no peito. Fez um mata-leão a um jogador adversário. Apertou-lhe o pescoço com o braço. Então, e apanha 2 jogos. Há qualquer coisa que não bate certo. E, portanto, este regulamento tem que ser urgentemente revisto, alterado. Importa dizer que estas penas são o que são, porque os factos ocorreram no final da partida. Se ocorressem no decurso da partida, as penas seriam mais elevadas, mas também não seriam muito mais elevadas. E, portanto, importa também olhar para a questão na perspectiva de se um empurrão a um árbitro vale 6 meses de suspensão, um jogador que deu socos a vários jogadores na cara e no peito, fez um mata-leão, apertou o pescoço com o braço, apanha 2 jogos, há aqui algo que não compreendemos e que não se pode manter no regulamento nestas condições. Assim como um jogador que pisou um adversário que estava caído no chão de forma violenta e intencional, outro que pontapeou um adversário repetidas vezes de pitão à frente, esta gente não pode ser punida só com 2 jogos. Volto a repetir, o regulamento foi bem aplicado porque é aquilo que lá está no regulamento. Não podemos é continuar a ter este regulamento porque manifestamente está desajustado daquilo que é exigível à luz dos critérios de combate até à violência e todos queremos que estes fenómenos sejam erradicados. Ora, um jogador que faz isto tudo, que faz um mata-leão, que entra com os pitões à frente, que faz isto e que faz aquilo, fica 2 jogos de fora e se calhar daqui a 3 semanas está a fazer as mesmas coisas porque, de facto, a pena é muito pequena. É uma pena insatisfatória para este tipo de comportamentos e fica o meu apelo para que os regulamentos sejam corrigidos. Da mesma forma, houve gente a entrar dentro do campo, que nós temos aqui dessa súmula, é que após o final do jogo, quando os jogadores começaram a agredir, entraram diversos adeptos, cerca de 10 do clube A, dentro do campo. Alguns tinham adereços e vieram da zona da claque, que tinha diversas bandeiras, incentivou o clube da casa. Estes adeptos agrediram alguns jogadores da equipa contrária, com pontapés e socos, obrigando à intervenção da GNR presente no local. O capitão de uma das equipas foi agredido por um adepto que lhe deu um soco na cara e no braço. Isto é a súmula do relatório do árbitro. Sabem o que é que isto custou ao clube da casa? 100 euros. Não pode ser. Não pode ser. Manifestamente não pode ser. O regulamento tem que ser alterado. E não pode ser porquê? Porque, por exemplo, uma equipa dos escalões de formação que não apresenta o seu treinador no banco, porque o treinador naquele dia se calhar estava a trabalhar ou teve um problema de saúde ou uma coisa qualquer, paga 50 euros. Ora, comparativamente, há aqui uma disparidade que não se compreende. Uma equipa que não apresenta, uma equipa de benjamins ou de infantis que não apresenta o seu treinador, paga 50 euros. Um clube que os seus adeptos entram dentro do campo, agridem os adversários, com socos e fora, como aqui está descrito, paga 100 euros. Nem há suspensão do campo, nem há coisa nenhuma. E tudo isto porque também? Porque os acontecimentos ocorreram já quando a partida tinha terminado. Se fosse no decurso da partida, as penas seriam um pouco mais elevadas, mas pouco.
e, portanto, estes regulamentos têm que ser urgentemente alterados. Na próxima temporada temos que ter novos regulamentos que não permitam este tipo de disparidades e que combatam eficazmente a violência nos campos de futebol. Peço desculpa por ter sido assim um pouquinho extenso, mas foi uma abordagem possível dentro daquilo que temos, dos dados que temos, este conjunto. Até porque isto, naturalmente, alarmou a comunidade desportiva regional e foi um assunto muito falado nos últimos dias e importava aqui esclarecê-lo, porque muita gente tem uma visão um pouco distorcida e diz como é que é possível o Conselho de Disciplina aplicar estas penas. O Conselho de Disciplina aplica as penas que estão previstas nos regulamentos. O mal aqui está no regulamento e é o regulamento que tem que ser urgentemente alterado. Muito bem. E a encarnação? Este caso. Olha, eu vou ser muito rápido. Aliás, o Armando já disse tudo e ao ver o mapa de castigos ainda pensei que fosse algo relacionado com a vinda do Papa agora a Portugal este ano para as Jornadas da Juventude, tivesse havido já aqui alguma benesse por essa própria situação. Realmente, quem olha para este mapa de castigos e para quem lê, para quem ouve aquilo que o Armando acabou de dizer, tudo se tratou menos de um final de partida de um jogo de futebol, ainda mais quando envolve jogadores de ambas as equipas. Aliás, o próprio treinador do Lusitano já nos tinha dito, mas estava muito longe eu de pensar, e depois de ler o mapa de castigos, que realmente se mais tratasse de um ringue de wrestling ou de um campo de boxe do que propriamente de um final de um jogo de futebol. E a comparação que o Armando faz é mais que óbvia. Um jogador que fez o que fez a um árbitro, levou o tempo que levou. Estamos aqui a falar de situações de agressões que podem causar situações muito graves à integridade física dos próprios atletas, seja do clube for, do A, do B, do C, do Lusitano, seja do clube for. Portanto, concordo plenamente com o Armando. Estes regulamentos têm que ser alterados e alterados para punir realmente, para que este tipo de situações não aconteçam. Porque se vale a pena, de alguma forma, continuar com este tipo de situações, e depois andamos aqui todos os dias, quando falamos dos árbitros, quando falamos das agressões, quando falamos, acabamos de ser depois nós, digamos que os maus da fita, entre aspas, por estarmos aqui sistematicamente a falar, e realmente acho que deviam ouvir o que o Rui Santos recentemente disse da CNN sobre as arbitragens, que realmente vale a pena, e talvez, e volto a dizer, e volto a bater na mesma tecla, há que haver aqui um momento de reflexão, há que punir, que tem que ser punido, seja antes, seja durante, seja depois do jogo acabar, tem que haver exemplos. Tem que haver exemplos. E nós em Portugal não temos exemplos. Ninguém fez ou ninguém fará o que foi feito recentemente à Juventus, que perdeu 15 pontos. É impensável em Portugal, qualquer instância do futebol português, fazer o que quer que seja. E isso tem que ser, o Rui Santos recentemente dizia isso e eu ouvi, tem que se parar, tem que se analisar, tem que se refletir, tem que se punir quem se deve punir, porque senão vamos andar aqui nós todos os fins de semana, quando não é na Distrital, é no Campeonato de Portugal, é na Liga Principal, é na Segunda Liga, e havemos andar aqui sempre sistematicamente a falar, acabando depois por sermos nós aqueles que somos os maus da fita, porque provavelmente acabamos por dizer as verdades, e o Armando acabou por dizer uma verdade que eu concordo plenamente. Não se pode dar 2 jogos que castigam um jogador que fez o que fez, que dá um soco, faz uma gravata, faz um não sei o quê. Enfim, quer dizer, isto isto tem que se pôr um ponto final nesta história da violência, de tudo, porque senão qualquer dia o Lemano dizia há pouco que o Almacilense tem 17 adeptos a ver o jogo. Qualquer dia não temos adeptos no futebol, nos campos. Ponto, acabou. As pessoas cada vez mais estão a desagregar do futebol. Por isso mesmo, há que parar, há que repensar muito bem todas estas situações e ter acima de tudo aquilo que não é Portugal. Quer na Liga Principal, quer na Segunda Liga, quer nos outros escalões. Coragem para agir. As instâncias federativas têm que ter coragem para agir. E já vamos falar, não é 6 meses depois que acontece um caso no São Luís com o Farense é punido numa altura que vai receber o Estrela da Amadora no estádio São Luís, num jogo importantíssimo para ambas as equipas. Já lá vamos. Encarnação, agora vamos para o CP, para a 16ª jornada. Na Série D, o imortal
e o Esperança de Lagos corrigiram o que se passou na passada jornada. O Imortal venceu o Clássico de Albufeira por 1-0 frente ao Futebol Clube Ferreiras. O Esperança de Lagos foi vencer o Praense por 1-0 e já são 7 jogos sem perder. O Olhanense recebeu e perdeu por 0-3 com o Serpa. E na próxima jornada vamos ter um Esperança de Lagos contra o Imortal. Olha, deixa-me dizer, estive a ver o resumo do jogo entre o Imortal e o Ferreiras. Tenho que dar os parabéns às duas equipas. Quer ao Imortal porque venceu, quer ao Ferreiras, mesmo por tendo perdido por 1-0. Diria eu, foi um jogo com, pelo menos o resumo que eu vi do jogo, e tive a oportunidade de vê-lo, um jogo com inúmeras oportunidades de golos, quer de um lado, quer do outro, com os guarda-redes, quer de uma equipa, quer da outra, a brilhar. Portanto, esta derrota do Ferreiras talvez tenha sido um pouco amarga nesse sentido, mas também a vitória do Imortal acaba por ser justa, e aqui estou-me um bocado a contradizer, na expectativa pelas ocasiões criadas por ambas as equipas, e que realmente o Imortal marcou um, podia ter marcado 2, podia ter marcado 3. O Ferreiras teve a oportunidade para empatar, portanto, pelo resumo, deduzo que foi um jogo extraordinário entre estas duas equipas do Concelho de Albufeira, e logicamente que o Campeonato de Portugal ficou mais uma vez bem visto por estas duas equipas. Depois, finalmente, o Esperança de Lagos está a entrar naquela expectativa que eu sempre tive, que era de uma equipa que mais tarde ou mais cedo iria sair ali da zona que dá acesso à descida. Está a consegui-lo de uma forma brilhante, está sem dúvida no bom caminho e já está na 6ª posição com 22 pontos, mais um ponto com o Vasco da Gama da Videgueira. Portanto, neste momento temos duas equipas a salvo, até ver, que é o Imortal e o Esperança de Lagos. Depois temos este Ferreiras, que eu acredito, e pelo aquilo que vi, que poderá ainda ter uma palavra a dizer no que diz respeito à manutenção. Já o Olhanense, muito sinceramente, por muito bom que eu queira ser, por muitas boas expectativas que eu queira aqui criar à volta do Olhanense, realmente é uma época para esquecer da formação de Olhão, e que não vejo senão a descida à primeira distrital, visto que, como também temos falado aqui, o Armando também tem dito, só se houvesse para aqui um volte-face completamente brutal, é que este Olhanense seria safar da descida à primeira distrital. Mas para já, satisfação pelo Imortal e pelo Esperança de Lagos estarem já fora da zona de descida, e uma palavra de apreço ao Ferreiras, pelo resumo que eu vi, está e poderá ter ainda uma palavra a dizer no que diz respeito à manutenção. Armando, CP, 16ª jornada. Olha, eu recomendava a quem não viu que visse o golo do Imortal frente ao Ferreiras, um livre direto de um jogador chamado Domingos, que entrou aos 60 minutos e marcou aos 72, porque é de facto um pontapé extraordinário, um belo momento de um jogo que foi também ele vivido com muito entusiasmo dentro e fora do campo, dada a rivalidade entre as duas equipas. O Imortal a solidificar o seu estatuto de equipa de primeira metade da tabela, e agora com a companhia do Esperança de Lagos está a fazer uma recuperação notável. O Esperança que depois do início, enfim, um pouco aos tropeções, muito irregular, vem agora numa série de resultados positivos e já está também na primeira metade da tabela classificativa. O Ferreiras, a jogar o que tem jogado nos últimos jogos, vai seguramente conseguir melhores resultados. Vamos ver se serão os suficientes para sair ali da zona difícil onde se encontra na tabela. Do Olhanense não há muito a dizer, é derrota atrás de derrota. A equipa ganhou apenas um jogo em 16 e, sinceramente, no futebol, milagres como este, que seria o Olhanense garantir a permanência, eu sinceramente não acredito neles, e portanto estamos a falar aqui de o lento estertor de uma história de cerca de 80 anos do Olhanense nos campeonatos nacionais. Pela primeira vez, ao fim de cerca de 80 anos, o Olhanense vai cair para os distritais, e isso é motivo de tristeza para todos aqueles que gostam do futebol na nossa região, não apenas para os adeptos do Olhanense. Estamos a falar de um clube histórico, de um clube com um palmarés notável, com uma história impressionante, e portanto é um motivo de tristeza para todos nós, e também é um motivo de tristeza
olharmos para os resultados, para o percurso da equipa e percebermos que não há ali melhoras, antes pelo contrário. Em muitos casos as derrotas têm sido por números claros, como foi agora esta última com o Serpa, e sabemos também, alguns jogadores já saíram e há outros que estão a ser cobiçados, inclusive por clubes do Distrital. E portanto, a tendência é para que aquele grupo se desagregue ainda mais e tenha mais dificuldades para ser competitivo. E portanto, é um quadro triste, negro, do Olhanense nesta temporada, algo que nos entristece, até porque tivemos a oportunidade de escrever o livro do centenário do Olhanense. Conheço muito bem a história daquele clube, a grandeza daquele clube, e é com muita tristeza que olho para aquilo que se está a passar esta temporada. Muito bem, Armando, da 16ª jornada do CP vamos para a Liga 3. Depois daquela derrota em Oliveira do Hospital, o Monca foi vencer o Vitória de Setúbal por 3-2 e fugiu da última posição, saltando 2 lugares. Como é que viste esta jornada do Moncarapachense? Olha, eu não vi o jogo, mas vi a marcha do marcador e aqueles últimos minutos do Bonfim foram uma verdadeira loucura. A demonstrar a boa saúde, digamos, do Moncarapachense. O Moncarapachense é uma equipa competitiva, interessante, tem qualidade, peca por algumas coisas que têm sobretudo a ver com a inexperiência, com o desconhecimento do que era este campeonato, com o maior estatuto. Quando o Moncarapachense defronta um Vitória de Setúbal, ou um Belenenses, ou um Sporting B, ou a União de Leiria, está a defrontar os Portos, Benficas e Sportings deste campeonato e, naturalmente, como aconteceu em Oliveira do Hospital, há sempre a tendência para, em caso de dúvida, prejudica-se e não se beneficia. E portanto, o Moncarapachense tem sido também um pouco vítima disso, porque em condições normais a equipa já teria ali mais alguns pontos e estaria numa posição mais confortável. Independentemente disso, é uma vitória num reduto de um histórico do futebol português que é motivadora não apenas pelos 3 pontos, mas também pelo estatuto do adversário. Pode dizer-se que o Vitória já conheceu melhores dias, é verdade, andou muitos e muitos anos na primeira divisão, lembro-me do Vitória de Setúbal nas competições europeias, inclusive, mas há ali um estatuto, há ali um nome, como tem a Académica, como tem o Belenenses, como tem muitos outros clubes desta divisão, e espero que isso seja capitalizado pelo grupo, pelo Moncarapachense. É uma grande injeção de ânimo, é uma grande força que vem aí para os próximos jogos e esperemos que a equipa seja capaz, já no próximo compromisso, que é que são extremamente importantes, os próximos compromissos. Estamos a falar de um jogo contra um dos candidatos à subida, que é o Alverca, e depois de um jogo, porventura, de uma importância redobrada, que é com a Académica, jogos em que o Moncarapachense terá de aproveitar este balão de ânimo que lhe foi dado por esta vitória no Bonfim para tentar capitalizar isso e somar mais pontos. Encarnação, esta jornada para o Monca. Olha, foi um jogo que partiu o coração. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 e finalmente o 3-2. O Moncarapachense conseguiu uma vitória importantíssima frente a um clube histórico do futebol português, ainda mais na casa deste. Logicamente que é mais fácil para o técnico José Bizarro trabalhar, ou qualquer treinador, sobre vitórias do que sobre derrotas, mas é um pouco aquilo que o Armando tem vindo a dizer e que nós temos vindo a dizer. O Moncarapachense está a pagar ainda um pouco aquela fatura de inexperiência neste escalão contra equipas que realmente também apostaram bastante forte e também históricas do futebol português na subida à segunda liga, mas como é lógico, nota-se que a equipa está mais solta, a equipa tem encaixado já pelo menos aquilo que o novo técnico chegou. Basta recordar que já ganhou em 10 jogos cerca de 13 pontos. Luís Manuel, em 6 jogos, apenas tinha uma vitória logo na primeira jornada frente ao Sporting B. Portanto, prova que este Moncarapachense está no bom caminho e que, logicamente, esperemos e fazemos essa força para que a equipa de Moncarapaz se mantenha na Liga 3. Sabemos que não vai ser e nem será uma tarefa fácil de concretizar, mas pela forma como a equipa tem vindo a jogar, pela forma como a equipa se coloca em campo, tem perdido por pormenores, que é a tal inexperiência que nós temos aqui vindo a falar, que este Moncarapachense, com o decorrer do campeonato e com as jornadas que faltam, ainda possa ter uma palavra positiva a dizer
e que consiga, em ano que subiu, e a primeira equipa algarvia a subir a uma Liga 3, possa de alguma forma conseguir os seus objetivos, que seria muito bom para o futebol algarvio, que logicamente passaria pela manutenção nesta Liga 3, e acho que tem todas as capacidades e qualidades neste momento para tentar alcançar esse objetivo. E encarnação, vamos para a segunda Liga e para o Sporting Clube Farense. O Farense que comprometeu o seu avanço ao sofrer a segunda derrota consecutiva, desta vez com o Torriense, e já tem os adversários muito próximos. E com 2 jogos-chave, com o Estrela e o Académico de Viseu. Para complicar, 2 jogos à porta fechada. Comentário. À porta fechada não, porque o Farense felizmente correu e o jogo vai ter adeptos. Mas como eu digo há pouco, é de lamentar que um jogo, num processo, e o Armando, é o processo que leva tempo, papéis. 6 meses. Estamos a falar em meio ano. Em meio ano para fazer um processo, para ouvir, para ir. 6 meses. O jogo foi em agosto. Estamos em fevereiro de 2023. O futebol português tem que ser simples. E é o que eu dizia há pouco. Se nós vamos andar aqui com este tipo de coisas, e depois vamos ter os casos dos belenenses, dos Dudas e do Naciqui, haja coragem. Haja coragem. Como há em Itália. A gente diz que em Itália o futebol é só máfia, é só mafiosos. Eles têm a coragem. Ponto, acabou. Nós não temos. E nunca havemos ter. Por isso é que nós estamos onde estamos. E iremos continuar a estar sempre. Ponto. Não há mais volta a dar. E isto tem que acabar. Um jogo-chave, como é o jogo de sexta-feira, em que todos sabem que o São Luís, repleto de adeptos, é uma força enorme para a equipa da casa. Sai no início desta semana uma interdição de 2 jogos no São Luís. Mas estamos a brincar ao futebol, ok? Mas qual tempo a levar a ver processos? 6 meses para ver processos? Nem os tribunais civis levam 6 meses a ver processos. Levam anos. Pronto, mas as instâncias esportivas têm que ser células nas coisas. Estamos a falar em 2 candidatos à subida de divisão. Provavelmente, se isto fosse com o Sporting ou com o Benfica ou com o Porto, isto não saía agora, certeza. Ou se calhar até saía para prejudicar alguém. Isto temos que começar a ser aqui diretos e objetivos. Porque não há hipóteses nenhumas. Isto teve um objetivo único, foi prejudicar o Farense. E eu ponho o Estrela à parte, porque o Estrela não há nada a ver com isto. Isto foi para prejudicar o Farense. E eu li nas redes sociais, é verdade. E temos o presidente do Farense que faz parte da direção da Liga. Fará se não tivesse. E Armando, e esta jornada? Esta jornada foi muito má para o Farense, como é lógico. O Farense tinha uma almofada de 7 pontos. Neste momento tem 1 ponto. Recebe um Estrela que está numa ascensão fora de série. Eu vi o jogo com o Feirense, já tinha apanhado pedaços do último jogo em casa, mas este tive mesmo o cuidado de ver. O Estrela está no momento de forma espetacular. Só um super Farense. E lá está, com um 12º jogador muito forte, porque vai ser necessário, na sexta-feira, o São Luís estar repleto de adeptos para poder apoiar a equipa. E como nós aqui falávamos, e o Armando também disse, e toda a gente o sabe, que o São Luís, quando se torna um inferno, é complicado para quem vem jogar. Aliás, e o Sérgio Vieira, que está a fazer um excelente trabalho no Estrela da Amadora, já foi treinador do Farense e logicamente que sabe que isso vai ser um dos fatores que poderá, de alguma forma, ir contra aquilo que ele possa planear para este jogo. Mas lá está, o Farense em 2 jogos perdeu aquilo que era uma almofada completamente tranquila, que eram 7 pontos. E contra 2 equipas em que cometeu, isto é a minha visão futebolística e posso estar errado, e quem me quiser desmentir pode fazê-lo, mas eu também sei ver futebol e gosto de ver futebol e percebo alguma coisa de futebol. 2 erros idênticos. O mesmo erro cometido no jogo do Tondela foi cometido no jogo contra o Fense. E não pode acontecer. Uma equipa que tem aspirações de subir de divisão não pode, de alguma forma, cometer em 2 jogos com 2 equipas, uma que não ganhava há 4 meses, 9 jogos, e outra que já vinha de uma fase melhor,
Todos nós temos momentos maus, é uma realidade, não estou aqui a questionar isso, mas é que de 7 pontos passou para 1, e o Moreirense aí vai. O Moreirense vai andando com calma, logicamente que isto não hipoteca as aspirações do Farense a subir divisão. Eu volto a dizer, e sempre disse e continuo a dizer a toda a gente, na minha opinião, o Farense tem o melhor plantel dos últimos 3, 4 anos. O Farense tem equipa para lutar e para subir divisão, ser o Farense e mais outra equipa a subir divisão, sem qualquer tipo de problemas. Agora, eu não sou treinador, não sou presidente, sou um mero adepto que gosto de ver futebol, e realmente foram 2 jogos em que, na minha modesta opinião, se cometeram os mesmos erros e se pagaram com 2 derrotas. Que agora de 7 passa para 1, e uma vitória sobre o Estrela da Amadora, porque a seguir penso que o Farense vai a Viseu, é importante, mas mesmo muito importante, para que o Farense volte de novo à rotina, e a rotina era as vitórias e estar mais próximo, mais longe do de ser classificado, e tentar aproximar-se do primeiro, que podia ter feito contra o Tondela, não conseguiu porque perdeu, e depois perdeu de novo contra o Ofense, portanto ampliou, deixou-se afastar do Moreirense e deixou-se aproximar do Estrela da Amadora. Quanto a mim, está numa fase ascendente muito boa e com um futebol muito, muito criativo e muito bem jogado. Gostei muito do jogo do Estrela frente ao Farense no último fim de semana. O Farense vai mudar de treinador, Encarnação? Pelos vistos, ainda não é oficial, pelo menos o Farense ainda não emitiu qualquer comunicado no sentido de que o Vasco Faísca já não é treinador. Logicamente que já não é treinador do Farense, é mais público que já não é treinador do Farense. Logicamente que é uma decisão que foi tomada pelos responsáveis da SAD. Há que lhes dar o benefício daquilo que acham que devem fazer, do melhor que acham que é para o clube. Se logicamente o Farense, toda a gente aqui mete a questão, o Farense está em segundo lugar ainda, tudo bem, o Farense está em segundo lugar ainda, não há dúvida nenhuma, mas o certo é que a margem que tinha para o terceiro é praticamente nula, e se os dirigentes do Farense, se o seu presidente e a sua administração achou por bem dar algo de novo nesta fase do campeonato, há que aguardar e há que sem dúvida respeitar a opinião, e digo isto não só como simpatizante, mas também como sócio do Farense que sou. Há que respeitar a decisão de quem está à frente dos destinos do clube e logicamente aguardar por ver quem será o próximo treinador do Sporting Clube Farense, e que logicamente que as mudanças, quando são feitas, seja em que ramo for, seja no futebol, seja nas empresas, seja no jornalismo, seja na televisão, seja na rádio, logicamente que a perspectiva é sempre de melhorar aquilo que foi feito até agora. Por isso, volto a dizer e estou com o Presidente, estou com a decisão que ele tomou. Ele é que sabe o que é o melhor para os destinos do clube, para os destinos do Sporting Clube Farense. Há um objetivo que está traçado, há um objetivo que está delineado, que é a subida da divisão, e é esse objetivo que está delineado e que está traçado que todos os farenses querem ver no final deste campeonato atingido, que é o Farense para o ano estar de novo de regresso ao escalão máximo do futebol português. Portanto, irá ser o Farense e mais uma outra equipa que irão lá estar para o ano na temporada 23-24. Armando, o momento do Farense e se há novo treinador? Olha, o Farense passa por um período que poderemos dizer que está sob a lei de Murphy, que é tão simples como isto. Qualquer coisa que possa correr mal, correrá mal no pior momento possível. E portanto, temos passado aqui por uma série de episódios. Vamos ver. Vamos começar por partes, pela competente esportiva. 3 derrotas em 5 jogos, se bem que 3 derrotas fora de portas, mas sobretudo a qualidade do futebol desenvolvido nesses jogos, que foi talvez, em alguns desses jogos pelo menos,
o pior Farense desta temporada. E creio que foi mais por aí que os dirigentes do Farense decidiram que estava na hora de mudar de treinador. É verdade que o Farense ainda continua em lugar de subida, está no segundo lugar, e tem todas as condições para, no final da temporada, garantir a subida ao principal escalão do futebol português, mas, e repito aquilo que me pareceu, que terá preocupado seriamente os responsáveis da SAD, foi a qualidade exibicional em alguns dos jogos ultimamente disputados fora de portas. Ou seja, perceberam que com aquele nível exibicional, com os argumentos que a equipa vinha mostrando nos jogos fora de portas, dificilmente atingiria o objetivo e então havia que mudar. Agora, o que eu sinceramente pensei e acreditei é que já haveria uma solução na manga. E aquilo que se veio a perceber nos dias seguintes ao jogo com o Torriense é que não foi encontrado rapidamente um novo treinador. E aproximam-se jogos de extrema importância, possivelmente, estamos a falar ainda há algumas horas do jogo, pode até eventualmente haver alguma mudança, mas acredito que será o NECA, que era adjunto da equipa técnica anterior, a orientar a equipa diante do Estrela da Amadora. Mesmo que chegue um novo treinador, não terá tempo de passar qualquer tipo de conceitos, de estratégia aos jogadores e, portanto, terá de basear-se no trabalho que foi desenvolvido durante a semana. E, portanto, do ponto de vista desportivo, esse sinal de alerta que o jogo do Torriense acabou por despertar, e já na sequência de outros jogos fora de portas que não correram bem, veio na pior altura possível do calendário, porque vem agora o Estrela e vem depois o Académico de Viseu, que, para além de serem as equipas que estão logo atrás, estão em bom momento de forma. E portanto, há aqui um conjunto de sinais preocupantes para o Farense, e esperemos que o Farense consiga ter uma reação positiva. Muitas vezes, a mudança de comandante acaba por espicaçar o grupo, os jogadores, no domínio psicológico. E creio que, neste jogo Estrela da Amadora, o público vai ter um papel fundamental. A equipa não tem estado ao nível daquilo que se geria, a equipa está a ser pressionada pela aproximação dos concorrentes, e aqui é que o 12º jogador vai, mais do que noutras ocasiões, poder fazer a diferença. E, portanto, é necessário que os farenses, que querem muito o regresso da sua equipa de futebol à primeira divisão, se unam e apoiem do primeiro ao último minuto, porque isso é fundamental. Porque uma equipa nestas circunstâncias precisa sempre de carinho, precisa sempre de sentir calor humano à sua volta, e seja quem for que esteja no banco, isso é fundamental para que a equipa atinja os seus objetivos. E venha quem vier também para o banco, é importante perceber que as metas, os objetivos do Farense estão perfeitamente ao alcance, mas é também necessário subir o nível exibicional. A equipa em casa não tem estado mal. O último jogo, por exemplo, com o Benfica B, a nota exibicional até foi bastante meritória, mas a verdade é que fora de portas o Farense tem dado sinais preocupantes de falta de capacidade para ultrapassar os adversários, os obstáculos que vão surgindo, e portanto o que se espera é que, como digo, venha quem vier para o banco do Farense, consiga melhorar a bitola exibicional, sobretudo fora de portas, para que o Farense consiga até o final da temporada somar os pontos necessários para subir. A juntar a tudo isto, veio agora uma decisão, e estas decisões eu desconfio sempre do timing delas, não propriamente da justeza das mesmas. Não vamos aqui discutir se a decisão é bem, se é mal tomada. Não sei, eu pelo menos não sei exatamente o que se passou, não sei se houve insultos racistas ao jogador, se não houve. O jogador diz que sim, e portanto eu não estava lá, não sei, não tenho dados do processo que permitam dizer que há ali elementos concretos para punir o Farense, e portanto tenho que confiar na bondade da decisão que foi tomada. E quando digo confiar na bondade da decisão que foi tomada, é do ponto de vista técnico dos juristas que naturalmente tomaram a decisão, que o fizeram em consciência e com base naquilo que foi apurado. Agora, o que aqui me preocupa, porque estas coisas, o mais relevante aqui é sempre o timing. Se isto fosse no início da temporada,
o Farense até cumpria ou na Taça da Liga ou noutra coisa qualquer, como sucede com os Benficas, com os Sportings, com os Portos, quando apanham castigos deste tipo, normalmente cumprem nessas circunstâncias. É no final da temporada, é quando o campeonato para e por aí fora. No caso do Farense, este castigo vem aqui num momento cirúrgico. Então agora que há aqui uns jogos que podem decidir o futuro desta gente toda, estamos a falar de Farense, Estrela da Amadora, Académico de Viseu, vem este castigo. Bem, ele não terá eficácia prática, porque o Farense, naturalmente, já anunciou que vai recorrer e faz muito bem. Para além de estar no seu direito, as pessoas do Farense mostram uma indignação que me parece genuína portanto, acredito que estarão munidas da razão e que terão bons motivos para argumentar em sede de recurso e para que venha a ser dada a razão ao Farense. E, portanto, não sendo um castigo que irá ser aplicado já na prática, porque havendo recurso teremos que esperar mais 7, 8 meses, se calhar até mais. A verdade é que a bola cria sempre... É o tal princípio da lei de Murphy. Se as coisas estão a correr mal, vem mais esta pedra no sapato do Farense para criar confusão, para fazer com que as pessoas se perguntem, então, onde é que vamos jogar agora o próximo jogo? Como é que vai ser o próximo jogo? E por aí fora. O próximo jogo não há problema, vai ser no estádio de São... Aliás, os próximos jogos, até ao fim do campeonato, posso aqui dizê-lo, porque conheço um pouco da justiça desportiva, havendo recurso até ao fim do campeonato, o Farense jogará sempre no São Luís. E, portanto, não podendo colocar propriamente as mãos no fogo por aquilo que estou a dizer, posso dizê-lo fruto da experiência daquilo que são os prazos de recurso e tudo isso. E, portanto, possivelmente na próxima época o Farense, caso não consiga demonstrar a evidência dos seus argumentos, cumprirá esse castigo na próxima temporada, ou então, caso o recurso tenha provimento, nem sequer cumprirá. Mas a verdade é que foi um conjunto de circunstâncias em poucos dias que abalaram um pouquinho aquilo que estava a ser uma campanha muito boa do Farense, porque quando o Farense estava com 7 pontos de vantagem, e isso aconteceu já neste mês de janeiro, se no início da época alguém dissesse o Farense vai chegar a janeiro em segundo lugar com 7 pontos de vantagem, todos batíamos palmas, porque era um cenário fantástico para o Farense poder subir. A verdade é que, num curto espaço de tempo, as coisas alteraram-se. Por uma questão de cautela, eu tenho sido menos otimista do que o Carlos, mas tão crente como ele. Acredito que o Farense tem uma boa equipa e que vai atingir os seus objetivos, mas sabia também que ia ser uma caminhada muito difícil, com muitos obstáculos. E esta semana acabou por provar aí estão esses obstáculos e é agora a hora de todos os farenses se unirem, dentro e fora do campo, para contornar esses obstáculos já no próximo jogo, que vale 6 pontos. O jogo com o Estrela não é um jogo de 3 pontos. São 3 pontos que se impede o adversário de fazer e são 3 pontos que o Farense fará, para além de ficar em vantagem sobre um adversário direto caso ganhe. Portanto, há aqui muita coisa em jogo na próxima partida com o Estrela da Amadora. E no jogo com o Benfica B estiveram 4.000 e tal, 6.000, 7.000, vamos ver quantos estarão neste jogo com o Estrela, porque é fundamental o apoio do público. Muito bem, Armando, vamos de vela para a Primeira Liga e para o Portimonense. O Portimonense que voltou a perder, desta vez por 4-2 com o Boa Vista, e está nitidamente em apuros. Paulo Sérgio diz que estes são os jogadores que fizeram os 20 pontos e têm capacidade de fazer melhor. Tu também achas isso? É assim, depois de ter chegado uma equipa completa, porque o Portimonense contratou 11 jogadores em janeiro, é seguramente porque era a administração do Paulo Sérgio acreditam que há algumas lacunas. Esse tem que ser o discurso do Paulo Sérgio para dentro do balneário, porque naturalmente tens de ter os jogadores do teu lado e tens que lhes dar apoio e carinho para que eles possam render dentro do campo. Mas a verdade é que há ali muitas lacunas no plantel, há também muita juventude e o Portimonense agora foi buscar vários jogadores experientes. É certo que também há alguns jovens de futuro. O problema para mim é que muitos deles vêm do mercado sul-americano e os campeonatos por lá ainda nem sequer começaram. E, portanto, são jogadores que vêm, ou então começaram os estaduais no Brasil, que são campeonatos, muitos deles com pouco ritmo competitivo. E, portanto, são jogadores que ainda vão demorar umas semanas até poderem render e ser, de facto, úteis à equipa, à exceção de 1 ou 2 que já estavam em competição. E, portanto, vamos ver que novo Portimonense, uma equipa que contrata 11 jogadores, naturalmente que vai ter um cariz diferente, que vai
vai haver alterações. Eu acredito que pelo menos 3, 4, 5 destes jogadores vêm para jogar. E portanto, se vêm para jogar, se vais mudar metade da equipa, vamos ter um Portimonense diferente nesta segunda metade. Seguramente, acredito, um Portimonense mais experiente, mais traquejado, porque o Portimonense perdeu, para além de ter perdido os últimos 2 jogos, sofreu 8 golos, com muitos erros defensivos, com muitas ingenuidades, enfim, coisas que a equipa no início do campeonato foi conseguindo disfarçar e conseguindo resultados positivos, mas que têm aparecido agora à evidência. E naturalmente que o cenário já foi muito melhor, não é ainda crítico, porque o Portimonense ainda dispõe de uma almofada de 6 pontos sobre a equipa que vai à liguilha, mas se olharmos, por exemplo, para o Paços de Ferreira, que estava em último lugar e que parecia condenado, a verdade é que parece estar a querer ressuscitar, ganhou o último jogo e é precisamente o adversário que vem agora a Portimão, e será um jogo de extrema importância. O Portimonense só volta às vitórias, ou então a situação passa de muito preocupante a crítica mesmo, porque se o Paços de Ferreira ganhar em Portimão, então as coisas complicam-se seriamente, porque as outras equipas que estão ali na mesma zona, o Estoril, Gil Vicente, Santa Clara, o Marítimo já não, porque perdeu com o Futebol do Porto o jogo que já disputou, gera-se ali uma situação de muita proximidade pontual com a zona de descida, e isso naturalmente complicará a tarefa do Portimonense. É como digo, com uma equipa um clube uma SAD que contrata 11 novos jogadores, é porque nem tudo vai bem, porque senão foi o clube que mais jogadores contratou no mercado de inverno. E agora, vamos ver, desses 11 jogadores, quais são aqueles que de facto vão ser mais valias e que vão ajudar o Portimonense a melhorar o seu rendimento, porque nas últimas jornadas a equipa tem registrado uma muito baixa bitola exibicional e tem cometido muitos erros, e a seguir por este caminho vai ter cada vez mais problemas. Esperemos que de facto esses reforços sejam reforços. Declaração, uma visão sobre isto. Olha, o Portimonense vai ter que, e o Armando também o disse, é verdade, um jogo com o Paços Ferreira se me permitir, são um mata-mata, porque realmente se o Portimonense não conseguir vencer este Paços Ferreira, logicamente que começará a complicar e muito aquilo que são as contas prováveis de que poderá ou não ficar na Liga Principal do futebol português. Logicamente, como Algarvio e como amante do futebol, é algo que não pretendo, porque, sem dúvida, temos que ter representantes, e esperemos ter mais um na época passada, na próxima época, neste escalão máximo do futebol português, mas, como é lógico, o Portimonense não consegue vencer, voltou de novo a cair aos pés do Boa Vista, mais uma vez por números expressivos, e logicamente que as coisas não vão lá muito bem para os lados de Portimão e para o lado também do Paulo Sérgio, mas esperemos que este jogo do Paços Ferreira seja aqui, de alguma forma, o volte face àquilo que não tem vindo a acontecer em Portimão, que são os bons resultados, principalmente as vitórias, para que possa dar um salto na tabela classificativa e manter-se numa posição mais tranquila. Já agora, se me permites, e antes de acabar, queria deixar aqui uma palavra de condolência já à família de um grande amigo, o João Pina, um homem ligado à comunicação, um antigo empresário, jornalista e escritor, muito conhecido no Algarve. Tive o prazer de muitas das vezes de privar com ele e de estar com ele em várias situações. Aproveitar para deixar as minhas sentidas condolências à família e dizer-lhes que perdeu, sem dúvida, acima de tudo, um grande homem e também um grande profissional, e ele adorava e amava aquilo que fazia. Muito bem, antes de concluirmos o programa de hoje, vamos ver a reportagem Connect TV em Nova Iorque, na loja Pelé.
fazendo uma matéria especial aqui para o programa Fanáticos do Algarve e também para os programas da casa, uma reportagem para a Connect TV. Eu estou aqui em Nova York, em Manhattan, mais especificamente na Times Square, e encontrei uma loja que eu não conhecia e estou muito emocionado de ver. Uma loja dedicada ao nosso ídolo Pelé. Vamos acompanhar. Estão vendo pelas imagens aí, a loja tem muitos produtos relacionados a futebol de maneira geral, mas seções inteiras, exclusivas, dedicadas ao Pelé, né, o maior jogador de futebol de todos os tempos. E principalmente para quem, né, se lembra aí daquela época do Cosmos, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando o Pelé jogou nos Estados Unidos, que deu o pontapé inicial, né, para que o esporte ficasse reconhecido e crescesse aqui nos Estados Unidos. Então tem uma seção inteira aqui de camisas do Pelé na época do Cosmos. Homenagens aqui em diversas imagens, né? A gente vai vendo uma jogadora da seleção americana, Lionel Messi, Pelé e aqui Cristiano Ronaldo, o futebol português devidamente homenageado também nesta super loja. Uma parte da loja aqui que também é dedicada às chuteiras, né? Então, você que pratica o futebol, pratica o soccer aqui, tem esse espaço para comprar sua chuteira, seu equipamento de treino nessa loja, conforme a gente disse, que me surpreendeu muito porque homenageia Pelé em plena Times Square, nos Estados Unidos. Uma loja lindíssima, um espaço muito grande, com tudo para quem é apaixonado por futebol. Confesso que eu vou ter que fazer uma parte que eu não gosto aqui, né? Mas tem muitas camisas de times estrangeiros aqui, né? Não só de times americanos. Então tem dos times europeus, mas do Brasil, pelo menos até agora, eu só achei a camisa do Santos, que era natural. Foi o time brasileiro, o time que o Pelé jogou praticamente toda a sua carreira. Mas tem times aqui, ó, River Plate aqui e aqui embaixo do Boca Juniors. Então, vamos ver. Queria muito encontrar uma do Corinthians, mas eu tô achando que eu não vou achar. São muitos produtos, né? Muita variedade, mas sempre tem um espaço destinado aqui para a seleção norte-americana de futebol, aqui chamado, né, o soccer, né, mas a gente fala futebol no Brasil e também na Europa. Uma área grande aqui destinada ao time americano, mas vocês podem ver que tem camisas de times de diversas partes do mundo, né, de seleções aqui, os times ingleses
fazem muito sucesso, também a Barcelona, Juventus, Real Madrid, Chelsea, e mais um trecho aqui de camisas comemorativas, aí, camisas homenageando lances importantes e também épocas importantes da vida do Rei Pelé. Essa parte aqui eu confesso que eu adorei os bonequinhos, as miniaturas dos jogadores, né, de diversos times. Aqui tendo Manchester City, tendo Chelsea, tendo Atlético de Madrid, tendo Paris Saint-Germain. De seleções nós temos aqui, ó, da Inglaterra, da França e evidentemente muitos bonequinhos da Argentina homenageando Lionel Messi por conta da conquista recente aí da Copa do Mundo. A gente vai acompanhando aqui, uma loja muito legal de você visitar na Times Square. A loja foi inaugurada em 2018, mas por causa da pandemia ficamos fechados por um ano. Nós temos 4 lojas nos Estados Unidos: Miami, Orlando, Califórnia e Nova York. A loja de Nova York é a maior de todas. Aqui fazemos eventos como recentemente um encontro entre torcedores e jogadores do Atlas, um time do México, e coisas desse tipo. Um abraço aos brasileiros, amamos futebol, amamos Pelé. Temos clientes do Brasil, Argentina, Colômbia, África, de muitos lugares. Você sabe que os americanos ainda estão conhecendo futebol. E com a próxima Copa, que será realizada no México, Estados Unidos e Canadá, fará o futebol bem maior aqui. Talvez ainda não como os esportes mais tradicionais, mas é um processo de crescimento do esporte e ficará bem maior na América. Vai Corinthians! Yeah, it's my team! Your team. Thank you so much! No problem. Gente, é isso. Foi uma surpresa para mim encontrar aqui na Times Square uma loja completamente dedicada a futebol, né, ao soccer, e também uma homenagem ao Pelé, ao futebol mundial, ao futebol brasileiro, ao Pelé que nos deixou no finalzinho aí de 2023. A gente fica feliz de saber que aí, ó, o legado, né, do futebol brasileiro, o bom legado brasileiro fica eternizado em diversos momentos. Então eu tô aqui, ó, nesse cantinho aqui, uma arquibancada dentro da loja, que foi onde quem gosta de futebol, quem pôde ver o Pelé jogando, sentiu as maiores emoções. A gente se despede por aqui, continuem conectados com a gente. Meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite e obrigado.